retornamos para a nossa quarta e última parte da nossa aula Evangelismo e Missões. E nós estamos tratando dos motivos para a evangelização. E agora nós vamos falar do motivo que é a obediência ao Senhor. Uma das coisas importantes que nós, cristãos, crentes em Jesus Cristo, sabemos, entendemos e aprendemos isso logo de início, né? Quando nós estamos sendo discipulados, a gente já está aprendendo que um dos imperativos que o Senhor deixou à sua igreja é o imperativo de pregar, né? Ou seja, nós temos algumas passagens que nós vamos ver, e eu quero deixar uma coisa clara aqui para você. Então vamos lá, obediência ao Senhor. Evangelizar as almas perdidas não é apenas uma questão de amor por elas, né? É também de obediência ao Senhor, né? Nas passagens do Novo Testamento que são conhecidas como a Grande Comissão, recebemos instruções claras e diretas de nossa obrigação em levar o Evangelho a todas as pessoas em todas as partes. Então, vamos começar aqui a ver essas passagens. Faltou uma ali que eu queria colocar e eu acabei esquecendo de colocar, mas eu vou falar aqui com você. Então, vamos lá. Primeiro, no Evangelho de Mateus, né? Capítulo 28. E o verso de número... Ali está do verso 18, mas eu quero do 16, que aí pega a perícope completa, né? Ou seja, perícope é a passagem. A perícope é o nome científico, né? Quando você vai falar de forma científica sobre uma passagem, você não fala a passagem, né? Na academia você vai falar perícope, né? Que é a mesma coisa que a passagem. Então, só para você aprender mais alguma coisinha aí interessante. Bom, então diz aqui, ó. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, olha que coisa linda, irmão. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha que coisa linda, irmão. O que isso significa? Significa que nada mais, nada menos, aquele que nos chama, né, para a realização, aquele que está nos enviando, ele não é nada mais, nada menos do que aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Nós não estamos sendo enviados por nenhum rei, por nenhum presidente, não. Nós somos enviados nada mais, nada menos por aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Então, meu irmão, então podemos ir com confiança, irmão. Olha só, portanto, ide, fazei discípulos. Eu acho isso interessante. Jesus não mandou a gente fazer fã. Ide, fazei meus fãs. Não, Jesus não tem fã. Jesus tem discípulos, né? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outra coisa importante, veja que a menção da triunidade, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é só realizada aqui. Na oração não existe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João, né, o Evangelho que destaca bastante, né, o ministério do Espírito Santo, ele fala uma coisa interessante. Jesus falou, quando orares ao Pai, tudo que pedires em meu nome. Então a oração é em nome de Jesus. Agora o batismo, você vai usar a fórmula trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, continuando aí. Ensinando-os, olha aí,
Por que Jesus sempre tem a preocupação de ensinar? Lá no capítulo 9 de Mateus, a Bíblia diz primeiro que ele saia ensinando e pregando. Primeiro ensinando. Por quê? Porque é através do ensino que nós conseguimos tirar o homem da cegueira espiritual. Sendo assim, quando você evangeliza, você não está pregando, você está ensinando. É isso que você tem que ter na sua mente. Estou ensinando, esclarecendo, explicando o que é o Evangelho. Estou ensinando aquela pessoa. E é este ensino que através do poder do Espírito Santo, vai abrir a mente da pessoa. Então veja só. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então olha que coisa linda aqui, né? Chaves nessa passagem, né? Primeiro, quem está enviando é aquele que tem todo o poder no céu e na terra, né? E segundo, né? Ele mandou nós fazermos discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terceiro, ensinando a guardar todas as coisas que ele tem mandado. Então, esse é o primeiro texto. Agora, vamos lá para Marcos 15, que aqui tem algumas outras coisas interessantes. Olha só. Vou ler do verso 14, tá? Ali só está o verso 15, mas eu vou ler o 14, como eu sempre digo, a gente pegar um contexto maior para ter uma compreensão melhor, extrair verdades, né, mais profundas. Ó. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Aqui tem uma coisa interessante. A gente sempre detona, né, o Tomé. Mas todos eles foram incrédulos. O Tomé, para mim, ele foi o único que teve coragem de ser sincero. Os outros, ninguém falou nada, mas tudo estava descrente, né? Mas o Tomé falou, não, eu só vou crer se eu ver. Ele foi sincero, porque a incredulidade não foi só dele, foi de todos. Irmão, olha só. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Quem estava lá eram os 11, né? E a gente sempre gosta de malhar o Tomé, né? E lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Veja que aqui o autor já usa o pregar o Evangelho, né? Só que aí ele continua, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui já aponta, só tem duas classes aos olhos de Deus hoje, o salvo e o não salvo, né? Não tem um terceiro grupo, né? Aí ele diz assim, e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Tá? Veja que aqui acrescentou mais algumas coisas. Agora vamos lá em Lucas 24, 47. Vamos ver o 46. Deixa eu ver aqui. Era bom ler do 36, mas como a gente não tem muito tempo, vamos ler do 40. Eu vou ler do 36, irmãos, olha só. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, Pai seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse, por que estáis perturbados?
E por que sobem tais pensamentos em vossos corações? Vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, olha só, como a dureza do coração estava difícil ali, olha só. E não crendo eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eu quero ler mais um texto, não é da grande comissão, mas porque Jesus falou assim, para ensinar e para pregar. E para ensinar, no primeiro texto, né, que nós vimos lá de Mateus, ensinar. Né? Para você ensinar, você precisa primeiro aprender, você precisa ter uma certa habilidade para ensinar. Né? Para pregar, geralmente você tem que ter um preparo para pregar. Não é simplesmente sair pregando, ficar falando o que você acha que a Bíblia diz, isso não é pregar. Então, no ensinar e no pregar, é necessário que haja um preparo. Mas Jesus, sabendo, né, que muitos talvez não teriam condições de aprender para ensinar e aprender para pregar, olha o que ele diz aqui no capítulo 1 e no verso 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Olha só. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, Mateus, ensinar. Marcos, pregar. Aqui, né, em Atos, testemunha. Então, tem aqueles que aprendem e ensinam, tem aqueles que aprendem e pregam, e tem aquele que não aprendeu tanto, mas ele tem a experiência, ou seja, ele nasceu de novo, ele recebeu o Espírito Santo também, e ele pode testemunhar. E o que é testemunhar? É falar daquilo que Cristo fez na nossa vida. O que é pregar? Pregar é expor a mensagem do Evangelho. O que é ensinar? É ensinar o plano de salvação de Deus. Então, esses textos são citações das palavras do próprio Jesus. Deixam explícito que a evangelização é dever de todo cristão. Fazê-lo é uma questão de obediência a Ele. Quem quer ser encontrado, quem quer ser encontrado omisso em suas responsabilidades para com Cristo, olha agora esse texto. Vamos lá, também muito conhecido. Romanos 10. Versículo de número... Eu vou ler aqui em vez de... no versículo 8, vamos pegar um contexto um pouco maior aí. Mas o que ela diz? A palavra está junto de ti,
na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então vejam, que aqui o apóstolo Paulo ele é muito enfático. Como é que vão crer se ninguém ouve? Porque a palavra diz, que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, evangelizar não é uma opção. É que nem orar, não é uma opção. É uma ordem. E aí eu pergunto para você, temos nós obedecido essa ordem? Vamos lá. Não vamos aprofundar muito. Apologética da fé, ou seja, o que é apologética? Apologética é defesa da fé. Então, esse é mais um dos motivos. Nós temos que defender esta fé dos ataques e tantas outras coisas. Então, outra motivação para se evangelizar é a incompreensão das pessoas a respeito das verdades com respeito a Deus, a sua palavra, aos ensinamentos bíblicos e ao cristianismo. É como disse, muitos conhecem o nome das igrejas, mas não conhecem a palavra nem o plano de Deus. Bom, muitos já ouviram falar de Deus, de Jesus, da igreja. Entretanto, suas informações são muitas vezes errôneas ou incompletas. Chamamos a defesa da nossa fé de apologética, uma argumentação bem fundamentada do porquê cremos em que cremos. Muitas vezes a evangelização pode assumir um papel apologético, defendendo a verdade do evangelho. E isso é muito importante, porque muitas vezes você vai talvez bater na porta de alguém, e essa pessoa, ela pode ser um mormon, pode ser um testemunho de Jeová, pode ser uma pessoa de uma outra, um espírita e de outra religião. E você, como evangelista, você não vai poder falar para ela, vai para a igreja que Deus vai resolver os seus problemas. Você vai ter que pegar a Bíblia, provar para ela, mostrar para ela que essa é a verdade de Deus. Mas para isso, você precisa ter intimidade com a palavra. Então pensa nisso. Então, tudo que eu estou oferecendo para vocês nessas aulas é para vocês entenderem que o trabalho do evangelismo não é simplesmente chegar, bater na porta e jogar um monte de palavras de conversa. Não, é uma coisa muito séria, é espiritual. E nós vamos encontrar dificuldades, desafios. Agora, se nós estivermos em oração e estivermos aptos a usar essa palavra, ninguém segura a gente, meus irmãos. Ninguém. Bom, então a apologética é essencial para fortalecer a fé do cristão e oferecer respostas fundamentadas aos questionamentos sobre a existência de Deus. A Bíblia apresenta evidências racionais da presença divina, como em Romanos 1:20, que declara que os atributos invisíveis de Deus são claramente vistos na criação. Ou seja, nós chamamos isso de uma teologia natural, Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, ninguém que olhe para esse universo, para esse planeta, para as coisas, por mais ateu que ele diga, ele nunca vai pensar, peraí, como é que tudo isso veio a existir? Se os próprios filósofos,
Platão dizia do mundo das ideias, né? Que tem uma mente superior, né? Aristóteles vai falar do primeiro motor que deu. Se os próprios filósofos entendiam que existe alguma coisa, talvez não tiveram essa dimensão de entender que era Deus, talvez nem creram que era Deus, mas, né, ninguém pode negar que tudo isso que nós vivemos aqui, existe uma mente superior, e esta mente superior é o nosso Deus, que criou os céus e a terra. Assim, o cristão é chamado a explicar e defender a realidade de um Deus pessoal. O que é um Deus pessoal? É diferente do panteísmo. O panteísmo diz que Deus criou tudo, se mandou, largou tudo aqui para a gente. Não, nós cremos num Deus pessoal. O que significa isso? Significa que um Deus pessoal, ele me conhece, ele sabe quem eu sou, ele se preocupa comigo, ele te conhece, ele se preocupa com você, ele sabe onde você mora, onde você trabalha, sabe tudo sobre você. Ele é um Deus pessoal, que é criador e sustentador do universo, frente ao ceticismo contemporâneo, ou seja, a incredulidade contemporânea, né? Porque muitos não querem crer, né? Então, a Bíblia, como base da fé cristã, é frequentemente alvo de ataques quanto à sua autenticidade e autoridade. A apologética oferece respostas sobre a inspiração divina, preservação ao longo dos séculos e coerência interna, confirmando sua confiabilidade como palavra de Deus, né? 2 Timóteo 3,16. Vou ler isso depois do parágrafo. Além disso, ela confronta alegações de erros ou contradições aparentes, mostrando que tais críticas geralmente carecem de contexto ou compreensão hermenêutica adequada. Nesse finalzinho, o que acontece? Eu sei que para você é um evangelizador, está começando tal, mas aí você precisa, né? Faz um curso médio na nossa igreja. Você vai ter uma disciplina chamada Introdução Bíblica ou Bibliologia, que vai te ensinar, vai te mostrar como que essa palavra ela conseguiu chegar até nós. É um milagre. Você sabia que é um milagre essa palavra? Está aqui, né? O livro, o Pentateuco, foi escrito, irmãos, há 1400 anos aproximadamente antes de Jesus Cristo. O Antigo Testamento demorou aproximadamente 1000 anos para ficar pronto, né? O Novo Testamento teve menos tempo, 100 anos já estava pronto. Então, para você conhecer tudo isso, até lógico, você precisa fazer um curso e estudar essas matérias. Isso é um milagre, irmão. A pessoa contestar essa palavra é porque ela não conhece. Porque se ela estudar como essa palavra, né, chegou até nós, é um milagre, né? Os livros mais antigos que nós temos datam de 1000 anos, 1000 e pouquinho, né? E são alguns escritos dos filósofos gregos e ainda são poucos. Mas a Bíblia não, atravessou milênios e está aqui transformando vida, fazendo coisas maravilhosas no meio da humanidade. Bom, vamos lá, o 2 Timóteo, para a gente... 2 Timóteo capítulo 3, olha só, verso 16. E sem dúvida alguma, não, 2 Timóteo, perdão. Aqui, ó. 2 Timóteo. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para quê? Para ensinar, para redarguir. Redarguir é o quê? É replicar, né? Qual um questionamento você me questiona, eu replico, né? Para corrigir, para instruir em justiça. Qual o propósito? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Bom, vamos lá? Então, a apologética tem essa importância. Outra questão importante é o contexto do pluralismo religioso. Bom, vamos entender o que é o conceito de pluralismo religioso. De modo bem simples para você entender, pluralismo religioso destaca a imensidão de religiões que existem hoje.
né? Milhares de religiões, milhares de seitas, cada uma delas lutando para adquirir os seus fiéis, com as suas verdades, com as suas explicações do mundo, com os seus deuses. É um pluralismo, né? Você vai encontrar, muitas vezes, pensa que você vai encontrar só católico nominal. Não, você vai encontrar pessoas de outras religiões. E aí você tem que estar aí, né, preparado. Então, no contexto do pluralismo religioso, ou seja, essa imensidão de religiões que existem no mundo, a apologética afirma a exclusividade de Cristo como o único caminho para a salvação. É isso que outras religiões nos criticam. Só vocês são salvos, só vocês estão certos. Você vai encontrar isso, vai encontrar. Mas olha, uma coisa, não discutam. Se encontrar pessoas ignorantes, que vai encontrar, pessoas que querem discutir, brigar, não, sai fora. Muito obrigado, desculpa, deixa um folheto no máximo e cai fora, sem discussão, né? Se a pessoa conversar com educação e tal, aí você tem, porque a grande sacada é você, com muita tranquilidade, com muita calma, pegar a sua Bíblia e pessoa falar, eu rapidamente um testemunho. Nós tínhamos aí o Horácio foi um pastor da nossa igreja, né, na época, no período do pastor Firmo Chaves. Ele era muito bacana, ele abriu uma lojinha na garagem dele, né, vendia sapato, e eu fui trabalhar lá um tempo, né, estava desempregado, fui trabalhar com ele lá, e aí um dia eu estou lá, chegou 2 testemunhas de Jeová, com a revistinha e tal. Aí eles começaram. Não, peraí, mas aqui está escrito assim, assim, assim. Irmão, foi um negócio assim impressionante, né? Eles falavam e eu pá. Eu nunca vi um testemunho de Jeová nervoso, mas naquele dia o camarada subiu sangue na cabeça dele, e aí o outro percebeu que ele estava perdendo o controle, aí falou, não, vamos embora, tá bom, muito obrigado, falou para mim, né, muito obrigado, tal. E quando eles estão saindo assim, eu vi um falar pro outro, marca aí, para ninguém passar aqui nesse endereço. Foi embora. Eu não discuti com ele, só conversando na boa. Não, peraí, mas tá escrito assim, não, peraí, mas tá... E sabe, né, graças a Deus me deu graça na época, né, isso aí já faz o quê? Acho que já faz quase mais de 20 anos atrás, eu já estava estudando, né, irmão? Já tinha feito o básico do CETESC, na época tinha básico e depois o médio. Então, a apologética é isso, é você ter essa habilidade de defender, né, com classe, não é com ignorância, brigando, gritando, que não é assim, tá? Bom, em um mundo que valoriza a igualdade entre crenças, o cristão deve expor com respeito e clareza as distinções entre o Evangelho e outras tradições religiosas, destacando a singularidade da graça de Deus revelada em Jesus Cristo. A ética moral também é uma área crucial para a defesa da fé. O cristianismo sustenta valores absolutos. Isso é importante você guardar. Por quê? Porque na sociedade pós-moderna, que agora é relativizada, não existe verdades absolutas. Existem verdades relativas. Então, alguém vai dizer para você, isso aí é verdade para você, mas não é verdade para mim. Por quê? Porque tudo é relativo. Isso você tem que estar preparado para encarar esse diálogo, tá? E mostrar, não, as coisas não são assim, que é tudo relativo, não. Existe uma verdade absoluta, existe uma verdade que vem de Deus, existe Deus, a palavra de Deus é a verdade, tá? Isso é importante, né? Mas para o mundo aí, muita gente não tem valores absolutos, é tudo relativo. Aí um vai dizer, o que é certo para você pode não ser certo para mim. O que é errado para mim pode não ser errado para você.
Esse é o grande desafio. Então, a apologética demonstra que os princípios bíblicos não são apenas relevantes, mas também indispensáveis para a dignidade humana, justiça e convivência social. Aí você tem que ter um jogo de cintura e mostrar, olha a relatividade sem Deus, a criminalidade aumentando, a corrupção aumentando, e mostra todas, desculpa a expressão, as desgraças que estão acontecendo, para essa pessoa ver que esse mundo relativista que eles vivem hoje não está certo, mas a vida com Deus traz transformação e benefícios ao homem. Bom, por fim, os avanços científicos frequentemente desafiam as narrativas bíblicas, principalmente a teoria da evolução, mas a apologética ressalta que a ciência e fé não são contraditórias, mas complementares. A Bíblia não é um manual científico, mas oferece verdades fundamentais sobre a origem e propósito da vida. Argumentos como o ajuste fino do universo e a complexidade da vida apontam para um Criador, oferecendo ao cristão ferramentas para dialogar com a ciência sem abandonar sua fé. A igreja e o cristão individual precisam estar informados para poder efetivamente defender a fé cristã. Isso é muito importante, ciência, e religião partem de pontos diferentes. A ciência parte de fatos comprováveis, Agora, a religião, ela tem como fundamento principal o que? A fé, tá? Só que não há contradição entre ciência e fé, Porque muitas coisas que a ciência não explica, a palavra de Deus explica, Então são duas coisas distintas. Agora, como que eu vou combater? Não vou dizer combater porque dá a impressão de briga, não. Como é que eu vou argumentar com uma pessoa que vai usar informações científicas para querer refutar a minha fé? Eu vou ter que fazer o seguinte: conhecer um pouco de uma ciência chamada arqueologia bíblica. A arqueologia bíblica é uma ciência, que tem sido uma das grandes aliadas, da palavra de Deus, da fé cristã, porque a arqueologia, ela estuda cientificamente fatos que ocorreram, cidades que existiram, documentos antigos que são comprovados. Então, é importante você ter um certo conhecimento também da arqueologia bíblica, para que se você encontrar em uma dessas evangelizações alguém que tem muito entendimento científico, você vai ter também argumentação científica através da arqueologia bíblica e vai mostrar para aquela pessoa que cientificamente muitos fatos que a Bíblia descreve são comprovadamente também provados através da ciência. Meus irmãos, que Deus abençoe. Eu espero que essas 4 aulas possam ter trazido para você um esclarecimento, um entendimento, e que o Espírito Santo fortaleça a tua vida, a tua alma, teu ser para a evangelização. Que Deus abençoe, que 2025 seja um ano abençoado e para o nosso trabalho. O nosso tema do ministério é coisas maiores, E quando você for ler o texto lá de João, onde está essa passagem, coisas maiores. O que Jesus fazia, irmão? Curava o enfermo, dava comida aos pobres, pregava o evangelho do reino, transformava vidas. E diz que quem crê nele vai fazer coisas maiores do que essas. Então, irmão, a gente vai ter muita alma para ganhar, muito testemunho para falar, e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Fique atento. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve lá, me ajuda aí. Eu quero divulgar a palavra de Deus. Não estou interessado só em likes. Se você der um like, você vai me ajudar, porque isso vai ser mais propagado para mais pessoas e o nome do Senhor Jesus vai crescer.
Então se inscreve no canal, dá um like, me ajuda aí, e eu vou colocando mais aulas para a gente estar aí aprimorando o nosso conhecimento e o Senhor, né, usar a nossa vida como um canal de bênção para outras pessoas. Vamos fazer uma breve oração. Soberano Deus e Pai, eu agradeço por estas aulas. Peço a Deus que as pessoas que assistirem esta aula, Senhor, sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo e aprendam, ó Pai, grandemente sobre a necessidade da igreja evangelizar e fazer missões. Eu agradeço e peço a Tua bênção sobre a vida desta pessoa que está me assistindo, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Deus abençoe, fique na paz do Senhor e até uma próxima. Deus abençoe.